Hoje o nosso convidado é António Franco. Ele é CEO da Control Link, é um homem ligado à área de informática há bastante tempo. Tu não nasceste em Lisboa, pois não? Não nasci em Lisboa, nasci em Torres Vedras, aí vivi em Peniche até aos 5 anos. E depois os meus pais migraram para Lisboa E vieste com que idade para Lisboa? Com 5 anos. 5 anos, então, ou seja, Peniche e Torres Vedras é só quando vais visitar a família? Sim, é. Mas tens algum momento de infância? Então, a tua infância é passada mais em Lisboa, já na cidade, com toda a parte de escola e tudo isso, correto? Sim, é. Tens irmãos? Tenho um irmão mais novo, 3 anos. Mas essa mudança foi algo que impactou bastante a minha vida, por acaso. Porque vivíamos num ambiente de campo, aldeia, não é? Em que o meu avô tinha uma empresa de hortofrutícola e basicamente... Sim, Zona Torres. Basicamente recordo-me precisamente de andar a subir a caminhões, a caixas de fruta, a subir na rampa das batatas. Tens essas memórias ainda? Tenho essas memórias ainda. E de um momento para o outro saímos de um ambiente em que andávamos na rua a brincar, não é? Algo que hoje em dia se vê muito pouco, mas que sou colocado num quarto andar em Lisboa e do tipo, não, isto agora não podemos ir para a rua porque é tudo muito perigoso lá fora, não é? E é algo que na vida de uma criança impacta. E depois também foi o facto de, também quando vim para Lisboa, deu-se a entrada também na primária, portanto foram várias mudanças ao mesmo tempo, mas foi se calhar a primeira mudança, a grande mudança na minha vida. Olha, sem dúvida, é muito interessante, tem sido muito interessante. Todas as pessoas ultimamente que eu tenho entrevistado aqui no Segredo da Cândida têm sempre, quando eles falam nesta fase, por isso eu gosto de ir buscar às vezes um bocadinho da sua história, porque a história começa em criança, não se começa agora em adulto. E é o mesmo fator que mais se fala, é na liberdade que as crianças tinham, que quando se vivia hoje toda a gente quer os centros da cidade, já não tanto, mas toda a gente era a cidade onde tem tudo, mas quando chega a esta idade como a tua, quando se fala em ir buscar lá atrás à infância, pensa-se sempre na liberdade. Podiam vir brincar, podiam estar na rua, os pais chamavam-no só, sabiam onde é que estavam, ou estavam com aquele amigo, ou estavam no outro lado, mesmo mais perto ou mais longe, mas Torres também nessa altura era muito longe de Lisboa, não é? Hoje é perto. Sim. A autoestrada e rapidamente há muitas pessoas a trabalhar e a viver em Torres. E possivelmente não têm a mesma liberdade, porque já é uma cidade grande, não é? Sim. Mas mesmo aquelas aldeias. Mas é uma coisa tão interessante, António. Todas as pessoas falam com saudade do que era o campo, a liberdade, o brincar com coisas que não eram as tecnologias que hoje nós começamos logo a ver as crianças tão pequenas. Sim. Em que os pais estão no restaurante a falar e põem logo crianças que estão no berço não, mas na cadeirinha tipo 2 anos com um iPad à frente para ver os desenhos entretidos, não é? Entretidos, porque para os pais podiam também estar ali a conversar, que eu não concordo muito com isso, mas tudo bem. Mas era impensável nessa altura haver isso, não era, António? Era bastante. Mas sobretudo é assim, os miúdos hoje em dia que têm essa liberdade e que vivem nesses centros mais pequenos acabam por ter a mesma vida que na cidade, portanto estão muito dependentes da televisão, do telefone, portanto já não se brinca como se brincava antigamente. É essa palavra, é que já não se brinca, eles brincam, mas uma das coisas que eu notei também nesta fase agora que vivemos, a maior parte das pessoas, os adultos diziam, estou farta de estar confinada, estou farta de estar presa, mas as crianças eram as pessoas que mais manifestavam as saudades de ir para a escola para brincar com os amigos, com os colegas. Sim. Eu não sei, porque tu és pai também, e possivelmente que idade têm os teus filhos? Tem 6 e 2 anos. E 2 anos, sim. Então ainda não tem muito, mas mesmo com 6 anos eu penso que ele já tem, não é? Sim, o Lourenço tem 6 anos e aqui na pandemia, apesar de nós termos ido para Peniche na primeira fase da pandemia, porque ele lá podia brincar no quintal, não é? Enquanto que em Lisboa não lhe podia dar essa liberdade, essa pequena liberdade
para nós hoje é tão importante, não é? É que É verdade. ter um terraço hoje em dia é algo que valorizamos imenso. Nem que seja o maior apartamento de luxo, não é? Sim, e o facto deles irem à rua hoje e irem brincar é uma alegria para eles. Eu posso dizer que a semana passada fui 2 vezes ao parque com eles e foi uma alegria, parecia que já não iam há uma série de meses, não é? E foram ao jardim, foram ao parque e andaram num escorrego, andaram num baloiço, coisas tão simples da vida e que demonstraram com uma alegria imensa, com as suas próprias gargalhadas, não é? Exatamente, exatamente. E por isso é que quando se fala da infância, quando eu vou a primeira coisa que de facto as pessoas vêm à memória é essas brincadeiras, é essa liberdade. A criança feliz, ela brinca, ela tem que brincar, ela tem que fazer o disparate, tem que brincar e de facto isso nas escolas hoje é a saudade que os levam para a escola, não é estudar porque essa idade na escada, mas é essa necessidade que eles tiveram, não é? Que eles, que eles mais sentiram. Que mais sentiram. Não, e brincava-se também o facto de não haver tantas creches, não é? Eu, por exemplo, não cheguei a ir a uma creche, entrei para a primeira classe na altura, não é? Pois. E hoje em dia eles acabam por ter, desde os 6 meses, 1 ano, acabam por ter as suas próprias rotinas, não é? Não brincam na sua essência. É verdade, é verdade. Por isso eles quando vão, vocês continuam-se até ligada a Torres? A Peniche, sim. Continuo. Ainda este fim de semana lá fui. Já não ia há uma série de semanas por causa do confinamento. Mas sim, continuamos e eles adoram ir para lá e quando se falam em ir para lá, ter com a avó, aquilo é uma maravilha. Já não querem falar noutra coisa. Acordam à sexta-feira, hoje é dia de ir para a Peniche. E perguntar, é tão interessante, tão bom. Olha, António, entretanto fizeste toda a tua parte para escolar e adolescente, mas sei que também houve aí um percurso de desporto aí na tua vida também, de adolescente, vá lá, com 20 e tal anos ou não? Não, eu comecei muito cedo, aos 14. Aos 14? Eu comecei aos 14. Hoje em dia já se pode tirar o curso de arbitragem a partir dos 13 anos e é algo que quem estiver a ouvir e que tenha filhos nessas idades que não tenha problemas, porque isso vai fazer com que eles cresçam de outra forma, com mais responsabilidade, com outro tipo de encarar a realidade. E estrutura, não é? Sim, porque eu aos 14 anos tirei o curso de arbitragem, tal como faço na minha vida profissional, empenhei-me naquilo que efetivamente era o meu objetivo, não é? E inicialmente ali entre os 14 e os 18 basicamente fazemos escalões jovens e que acabamos por andar aqui a fazer os miúdos de 8 até aos 16 anos, por aí, não é? Só a partir dos 18 anos é que começamos efetivamente a carreira a nível de arbitragem. Mas esses 4 anos fez-me crescer muito enquanto adolescente, não é? Enquanto homem, porque tinha a responsabilidade de não ir sair à noite com os meus amigos, porque no outro dia tinha jogo às 9 da manhã e tinha que apanhar 3 transportes debaixo de chuva para chegar ao campo de futebol 1 hora antes. E se o jogo era às 9 e eu tinha que lá estar às 8 e tinha que apanhar 3 transportes, tinha que me levantar às 6 da manhã ou às 5h30. Portanto, tudo isto fez com que eu encarasse essa fase da minha vida com outra responsabilidade, não é? E quando me colocava ao lado de amigos meus com 17, 18 anos, eu parecia sempre o mais crescido. Pois, claro. De todos, não é? Porque, e efetivamente, o que acabava por acontecer era dava-me sempre com pessoas um pouco mais velhas, pois, claro. Do porque que a linguagem, pois a linguagem para já era outra, não é? Sim, os interesses eram outros e depois Exato. há um sonho comuns e de facto a proximidade é maior porque depois com essa idade, mas é interessante porque tu dizes que nessa idade já tinha a possibilidade, não imaginava que nessa altura já se podia fazer esses cursos. Sei que hoje sim, porque ainda há poucos dias eu ouvi, e tu deves desses meios também, que é um rapaz com 22 ou 23 anos, com uma maturidade e com conhecimento, com uma linguagem a nível de cultura geral mesmo,
que acho que é treinador, começou a ser treinador com 15 anos, até já esteve a treinar na Índia, penso eu. E ele hoje acho que é comentador também na televisão, e ele é uma figura assim muito... O meu tem 22 anos, eu fiquei assim surpreendida com... É preciso já, não é aos 22 anos, aquilo já faz parte, porque ele acho que já começou com 14 anos também, assim, ou 14 ou 15 anos. Sim, mas as pessoas não olham para aquilo que ele abdicou. Claro, sim. Não é? Ele claro, abdicou de para uma chegar a série esse de patamar, coisas, não é? Tal e qual como os grandes jogadores de futebol, como o nosso Ronaldo, que abdicou de tanta coisa e da sua liberdade, não é? Porque a liberdade que ele tem é quase nenhuma, não é? Quase que não tem tempo. Vai mais tarde. Mais tarde. Mas efetivamente foram sacrifícios que foram mas é a paixão feitos. Que move. É a paixão, claramente. Não é? É a paixão em fazer melhor a cada jogo que passa. É também o companheirismo que se cria. Nesse teu desempenho também é preciso mesmo paixão, porque eu não percebo nada de futebol, como é óbvio, mas por aquilo que ouço, normalmente vocês são sempre os culpados. Somos os primeiros a apanhar. Logo, não é? Somos os primeiros porque é o que está lá no meio e é aquele que... aquilo que eu ouço é que há sempre uma das equipes que atribui a culpa ao árbitro, porque devia ter feito aquilo e não fez. Exatamente. Não é os jogadores que jogaram mal. Não, os jogadores são sempre os últimos, não é? Isto primeiro é o árbitro, isto tem um ciclo que é o árbitro, depois é o treinador, depois é a direção e só em último caso é que são os jogadores. Mas eles é que andam lá e dão os pontapés da bola, não sei como é que isto é. Mas pronto. Mas senão isto também não tinha piada, não é? Mas efetivamente acabamos por ser ali o parente pobre do futebol. E acabamos por lidar com as frustrações de todos e aquilo que nós temos que ser muitas vezes... Por causa das frustrações, vocês estão estão na linha da frente das frustrações de tanta gente. Exatamente, porque temos que levar, salvo seja, com o jogador que passou uma semana mal, que teve uma nota má na escola ou que bateu com o carro e que vai depois para dentro de campo e que leva aquilo naturalmente para dentro de campo, com o adepto que está em casa porque é frustrado a nível profissional e que vai para ali chamar nomes e vale tudo, uma série de coisas e que nós nos temos que abstrair. Às vezes é muito difícil porque nos dizem coisas muito complicadas. Eu vou-te fazer agora uma pergunta sem ser entendida no assunto, mas acho muito interessante ter uma pessoa com estas características, porque pensam sempre que no Segredo da Cândida é só pessoas de zenos e tudo isso, mas não. Mas vou-te fazer uma pergunta talvez provocatória. Sempre te sentiste bem com a tua consciência nos casos em que às vezes tinhas que arbitrar algum jogo, alguma situação em que tu alguma vez sentiste que houve ali um sentido que não foi muito justo ou tudo isso, ou não? Sempre te sentiste muito bem com a tua consciência? Eu, nos 22 anos que atuei... 22 anos? 22 anos uma parte já de ti. Sim. Portanto, eu passei mais anos já na arbitragem do que... Não é que tenho vida, mas mais de metade da minha vida foi na arbitragem, não é? E por vezes nós sentimos quando erramos. Dentro de campo sentimos claramente quando temos a certeza, mas às vezes temos a certeza, assinalamos as coisas ou tomamos aquela decisão, mas depois com toda a envolvência que é criada, apercebemos, de certeza que eu errei esta situação. Depois, ou porque o meu colega que está árbitro assistente me diz, tiveste mal ali e coisa, ou vimos na televisão que efetivamente erramos. Porque agora é que já tem estas tecnologias de poderem ver, não sei o quê, não é? Sim. Porque antigamente não havia nada disso, era aquilo que os olhos viam. Sim, mas isto é para a primeira divisão, não é? Tudo que... Portanto, 98% do futebol é abaixo da primeira divisão, não é? Exatamente. As pessoas só veem a primeira divisão. Mas tudo o resto não há cá VARs, não há cá nada, continua tudo igual, não é? Mas efetivamente tive algumas situações mesmo de
passar algumas horas sem dormir a pensar naquilo e porque é que eu decidi assim, porque é que não decidi de outra maneira, porque nós também temos a nossa avaliação em risco. Claro. Mas isto é algo que para quem está de fora nunca é olhado este lado, não é? Exatamente. E eu tenho uma história engraçada de um miúdo que teve uma ação no jogo a fazer assim, a dizer que jogou com a cabeça. Não é? E eu entendi que ele me estava a chamar maluco. Não é? Este sinal, eu assim, então estás-me a chamar maluco. Exatamente. Não é? E a minha reação foi, não, cartão vermelho, dei-lhe o cartão vermelho, não é? Mostrei-lhe o cartão vermelho e aquilo que aconteceu foi ele desatou a chorar à minha frente. Não é? E eu tomei aquela decisão, o jogador saiu de campo a chorar lá fora, babi rain, como se costuma dizer, e eu cheguei, fiz o meu relatório e no relatório disse que me equivoquei na admoestação do jogador. Portanto, equivoquei-me, expliquei que ele fez este gesto assim, eu entendi que era de uma maneira, depois em conversa com os meus colegas vi que tinha errado e o jogador não foi castigado. É assim, nós também erramos, nós também temos outras percepções das coisas, não é? E é bom, a noção é isso, é sentirmos e depois a qualquer momento pedir desculpa, que as pessoas pensam que é muito mau, mas não, é de um valor enorme quando nós somos humildes ao ponto de dizer ok. Exatamente. Fiz uma avaliação que era o que me pareceu, aos olhos vistos. E depois é assim, há bons árbitros, há maus árbitros, há bons treinadores, há maus treinadores, há bons jogadores, há maus jogadores. Aquilo que todos fazem basicamente é entrar dentro de campo para dar o seu melhor, isso não tenho dúvidas. Ninguém vai ou poucos vão com o intuito de errar, como é óbvio. Agora as circunstâncias, não é? Sim, agora o futebol é um jogo dinâmico e por isso é que move multidões, por isso é que move tanta paixão. Às vezes é pena não haver, há tanto desporto que também podia ser assim tão avaliado e posto um bocadinho de parte, mas isso é outra, seria para um tema para outra conversa. Exatamente. Deixa-me fazer-te esta pergunta, António. Se hoje tivesses no mesmo tempo, voltavas exatamente a fazer a seguir essa opção de ir novamente para árbitro e fazeres a mesma coisa? Ou alguma vez voltava, porque os meus pés parecem 2 mesas de cabeceira, portanto não podia ser jogador de futebol, não é? Mas voltava, sim, voltava. Foi algo que me fez crescer enquanto pessoa, enquanto homem, e que mais tarde, agora numa fase mais recente da minha vida, me catapultou para eu poder abrir a minha própria empresa. Foi algo que, como o árbitro de futebol recebe um prémio de jogo, portanto recebemos por atuarmos, não é? O facto de eu ter esse pagamento que me permitiu despedir da antiga empresa onde estava e criar o meu próprio caminho. Portanto, foi algo que me marcou imenso. Não começaste logo a criar a tua empresa, começaste a estar a trabalhar na área informática. E porquê informática? Porque quando somos jovens e andamos agarrados ao computador e aos jogos do computador, não é? Criamos assim certas acreditamos em certas situações que é o mundo ideal, o mundo da informática e que aquilo é tudo jogos, mas não é. Antes, pelo contrário, o mundo dos jogos é algo que é um mundo muito pequeno e portanto, como gostava de computadores e tudo mais, foi uma área que eu acabei por agarrar. Empreguei-me aos 17 anos, portanto comecei muito cedo como técnico de informática. Tirei o curso tecnológico de informática e, portanto, a partir daí fui adquirindo bastantes aptidões e pronto, até aos dias de hoje. Mas basicamente estive a trabalhar por conta de outrem durante 15 anos. Só ao final de 15 anos é que segui o meu caminho. Que aos 40, não? Não, foi aos 33.
Pois, Aos 33. também é um número muito místico. Sim. É porque normalmente é sempre aos 40. Mas aí 33 também já. Tu também começaste mais cedo, não é? Tu começaste logo a trabalhar muito cedo, começaste a ser árbitro muito cedo. Sim, sim. Começaste tudo muito cedo. Olha que bem. E então aí decides de facto dar o salto. Nós costumamos sempre dizer, não é? Exatamente. Chegar a uma altura que ou se fica ou se dá o salto. Exatamente. E achas que hoje a pergunta que eu te faço é era um exemplo, o teu exemplo, ou se darias como uma sugestão a alguém para fazer o mesmo, para desafiar-se? Sim, porque se não tivermos o nosso próprio desafio, nada faz sentido, não é? E eu cheguei a uma altura da minha vida que tinha olhado para trás e tinha 15 anos completamente estagnados a nível profissional e tinha uma vida inteira pela frente, porque aos 32, 33 anos olhamos para a frente. Há muitos a começar. E portanto, é claro que temos que saber arriscar, não é? Hoje em dia estamos muito colados à nossa zona de conforto, a termos o nosso sofá que tem aquela almofada fofinha e que está seguro, não é? Eu passar dali para a cadeira e ok, não sei se é bem esse o caminho e tal, e vou, não vou, e é mais forte sempre o não é? E portanto há momentos da nossa vida que nós temos que fazer o clique e desafio qualquer um a fazer isso, sempre com a devida segurança e consciência. Com a devida segurança e consciência, não é? Claro, sim. Mas foi precisamente isso que aconteceu. E aproveitando aquilo que vinha a dizer há pouco, aproveitei o facto de ter uma remuneração a nível da arbitragem e de estar já num patamar superior a nível do futebol profissional, de poder entrar um ordenado em casa que de outra forma não poderia entrar. E portanto, parti do zero, a bater de porta em porta, a arranjar clientes de porta em porta, obras do destino. Quis o primeiro local onde eu entrei, passado quase um ano. Portanto, é preciso também ter uma capacidade de resiliência muito grande. Exatamente. Passado quase um ano, fechei o meu primeiro contrato com uma escola. Obra do destino, quis esse primeiro contrato que eu conhecesse lá uma pessoa que iria trabalhar comigo, que era outro informático. Tinha tudo para dar mal, não é? 2 informáticos, duas entidades diferentes, tinha tudo para dar mal. Portanto, somos sócios hoje. E portanto é fazermos aqui uma retrospectiva e olharmos para as coisas e sabermos que muitas vezes não temos que ir sozinhos, muitas vezes temos que nos agarrar à nossa família e também à força que eles nos dão, porque a Marisa, a minha esposa, deu-me muita força para eu tomar essa decisão. Sim, também é muito importante, senão Claro, e na pior altura da minha vida, com a minha esposa desempregada, sem fundo de desemprego. Poderíamos chamar que era a pior fase da tua vida, era uma fase desafiadora, era preciso coragem. Sim. E com um filho de 6 meses nos braços. Então, estás a ver, não é uma pior fase da tua vida, pelo contrário, mas era uma fase em que talvez o desafio era maior. O desafio era maior e a coragem de dar esse salto. Sim. Mas eu penso que os grandes vencedores foram sempre assim, começaram, não é, António? Sim, acho que sim. E depois todas as outras ações que se têm que realizar no futuro com esta complicação, tudo se torna mais fácil. Já olhamos para isso, não, eu consegui há 5 anos atrás, porque é que não vou conseguir agora? Não é? É claro que as estruturas vão crescendo e vão sendo outros os problemas. É como os filhos, não é? Eles quando são pequeninos dão um trabalho relativo. E já conheço o ditado que é filhos criados, trabalhos dobrados. Pois. E já me têm dito que quanto mais velhos, pior. Não é portanto, pior, mas são outros tipo trabalhos. De preocupações, não é? Exatamente. Mas pronto, faz parte da nossa vida, não é? Sim, mas faz parte e tens razão. Acho que a vida é de facto... és uma pessoa que tens uma paixão pela vida, és uma pessoa que também tens características tuas e isto também é muito importante reconhecer,
porque todos nós temos muitas vezes vontade, a coragem, o medo, as limitações, aquilo que muitas vezes estão em crenças limitadoras que nos levam que é mais forte o dar o salto do que ficar ali parado e ficar a vida toda a pensar se eu fizesse, se acontecesse. Eu acho que é a melhor coisa que uma pessoa pode ficar e dizer: eu sei fazer isso, eu nunca consigo saber se foi bom ou mau. Eu não consigo fazer. Agora, claro que sim, com consciência é extremamente importante, mas eu sinto que de facto as grandes pessoas, e pelos exemplos, por aquilo que a minha experiência de vida e pelas pessoas que eu conheci, o risco, aliás, havia uma coisa que o risco era a minha profissão, não é? Mas aqui não era um risco ponderado, porque tu tinhas uma base de sustentável, que era também aquilo que tu sentias que era o teu dom e talento, os teus talentos. Certo. Tu sentias que eu consigo, porque se eu faço isso há 15 anos, já disto da minha profissão, agora a única coisa que eu tenho é, não tenho aquela coisa, chegar ao fim do mês e está lá o ordenadozinho depositado, não é? Exatamente. Esse eu vou ter que conseguir por meus próprios meios. Mas o prazer de fazer também é muito importante para levar as coisas a fazer acontecer, não é? Exatamente. O fazer acontecer é isso que faz também as pessoas desenvolverem-se, ser mais criativa. Não é? Exatamente, não é? Porque senão andamos sempre... Eu admiro imenso, eu vou-te dizer isto, eu admiro imenso as pessoas que têm essa coragem e que o fazem bem conscientes, porque também conheço pessoas que fazem muitas vezes só porque é moda, às vezes, determinadas coisas, só porque se vão fazer um curso ou um workshop, já pensam, uau, e porque também os levam um bocado a isso, mas quando se faz consciente, agora, sucesso, não deu bem, não faz mal, o caminho não era para aqui, era para o outro lado, e tu tinhas esse espírito. Quando desse esse salto era com isso, um homem que estava habituado a lidar, como tu dizes, é verdade, eu acho que isso também te deu essa estrutura. Quando foste árbitro, teres que decidir, e essa decisão também contou muito, não é? Para essa tomada de decisão. Sim, e acima de tudo é saber que por vezes tomamos más decisões, mas que logo a seguir surgem 5 ou 6 boas, não é? E isso passa-se em todos os momentos da nossa vida, não é? Hoje em dia, com a Controlink, com a estrutura que neste momento temos, eu passo o dia a tomar decisões. Ou faz assim, ou faz assado, ou não faças, não é? Que também é uma decisão que se tem que fazer. Sem dúvida. E o não é espetacular também, saber dizer não é muito importante. Então agora diz-me uma coisa. Agora, tu, é óbvio que já estás neste patamar, quando começaste sozinho, disseste com essa pessoa que encontraste, mas neste momento fala-me exatamente do que é Controlink. Ok. Então a Controlink é uma empresa de consultoria informática. Nós estamos no mercado há quase 6 anos. Sim. E portanto começámos do zero, como eu dizia há pouco, a bater de porta em porta, literalmente de porta em porta, a ganhar aqui uns trabalhitos, a ganhar ali uns trabalhitos e portanto a ganhar a confiança acima de tudo das pessoas, não é? E foi essa confiança que viemos a ganhar com N pessoas, que depois passou a palavra e ganhámos novos clientes. E efetivamente essa é uma premissa que eu trago até aos dias de hoje, que é este networking natural que se faz a prestar um serviço, às vezes até pode não ser o melhor serviço, mas é aquele serviço que nós primamos por fazer o melhor serviço. Eu percebo mas é aquele serviço que acompanha o cliente e nos problemas do cliente nós estamos lá, estamos a dar a cara, estamos presentes sempre. E portanto é natural depois que os nossos clientes recorram a nós e que nos passem efetivamente outros contactos, e esse networking natural para nós é se calhar é onde temos uma maior percentagem de passagem de uma pessoa para a outra. Portanto, a angariação de novos clientes para nós é o boca a boca. É boca a boca.
Sim. E a fidelização também é um princípio que tu gostas de fazer. Sim. Achas que é importante numa empresa? Sim, tanto é que a nossa empresa tentamos sempre ter uma visão 360, ou seja, temos a consultoria informática, não é? Mas a consultoria informática é muito vaga, não é? A consultoria informática é eu chegar aqui e dizer que, olha, precisas de um microfone novo ou precisas de uma câmara nova, mas vai muito mais além disso, vai para olhar para o cliente como um todo e fazer com que o nosso cliente fique muito mais eficiente, muito mais produtivo, não é? Eu não posso permitir que um cliente chegue ao pé de mim e me diga que sempre que a eletricidade vai abaixo, esta frase é especial. Frase é especial para alguém. Sempre que a eletricidade vai abaixo, isto fica tudo desconfigurado. Depois estou aqui 2 horas a configurar tudo, não é? E eu tenho que olhar para isto e dizer, olha, se colocasse aqui uma UPS, o teu investimento era pouco, ias ganhar mais à frente depois quando... Com o tempo, não é? Com o tempo que não tens que andar aqui depois a fazer... Não há nada como a prática, não é? Não há nada como sermos confrontados com práticas. Exatamente. Mas pronto, são estas soluções que nos aparecem e que nós depois propomos novas soluções, com estas propomos outras e depois acabamos por estar num cliente como um todo, quer seja na instalação do Wi-Fi, na manutenção informática, nas telecomunicações, porque trabalhamos com as diversas operadoras. Temos uma área na empresa de programação, desenvolvemos sites, aplicações, desenvolvimento à medida, fazemos mesmo desenvolvimento a pegar em aplicações que os nossos clientes tenham e torná-las muito mais produtivas e eficientes, criar novas aplicações em que o cliente não tem que estar a digitar em 2 sítios a mesma informação, ganhando horas de trabalho, portanto, a nível informático, e portanto tentamos sempre olhar para isto como uma visão 360. Vocês funcionam em Lisboa, não é? ControlLink é em Lisboa? Estamos sediados em Lisboa, mas depois por todo o país por também. Por todo o país também, sim. E a nível de parceiros também funcionam com parcerias com outras empresas? Sim, temos aqui 2 main partners. Trabalhamos com a DBX, que é uma agência criativa de comunicação e marketing, e trabalhamos com a Baybor System, que somos parceiros deles a trabalhar nas escolas com os sistemas de cartões e com a Inovar a nível da gestão de software de gestão de alunos em escolas. Portanto, são as principais parcerias que temos, com quem trabalhamos mais diariamente. Porque também estão sempre a criar coisas novas, não é? Vocês aliás, porque as tecnologias também é isto mesmo, não é? São sempre coisas novas. Sim, basicamente com a DBX estamos também no mercado cabo-verdiano há 2 anos. E estamos sempre à procura de soluções de inovação, não é? Pretendemos implementar no mercado soluções globais de inovação diferentes daquelas que existem, e isso também nos obriga a andar à procura de novo software, de novo hardware, e aquilo faz sentido, eu nunca vi aquilo em lado nenhum, quais são os clientes que nós podemos propor isto, vamos marcar reuniões com aqueles municípios porque este software faz sentido apresentar. Portanto, nunca estamos parados, estamos sempre a olhar, porque a inovação é mesmo assim, nunca está parada, todos os dias. Cada vez mais, não é? Neste momento atual, cada vez mais. Então, António, diz-me uma coisa, para te definir a tua empresa com uma palavra, como é que a defines? Polivalente. Com uma palavra? Sim, Polivalente. Porque tu próprio dizias que fazes desde a consultoria chegares a vários produtos. Sim. Acho que é uma palavra que se adequa. Neste momento já tens uma equipe de 9 pessoas? 9 pessoas, sim. Portanto,
algumas mais ligadas ao departamento técnico, departamento comercial, programação, Claro. e portanto acabamos por ter aqui as várias valências que muitas vezes até se interligam, portanto o departamento técnico com o departamento de programação, porque o cliente precisa de uma solução fora da caixa, não é? E tu és um homem que gostas muito de desafios fora da caixa, não é? Gosto, especialmente, não é? Porque eu ouvi uma expressão aqui há dias, que é, eu saio do chuveiro e venho com uma ideia nova, não é? E eu também sou um pouco assim, portanto, olho para as coisas, vou a uma feira e começo a olhar para novas ideias, novos produtos e como é que eu poderia encaixar, como é que eu fazia aquele produto encaixar em algo com que eu trabalho diariamente. E, portanto, e são essas coisas fora da caixa que nos movem, não é? Aquilo que estávamos a falar há pouco, que nos fazem aqui também andar aqui a desafiar-nos diariamente, porque senão isto também era sempre uma pasmaceira. Claro. Olha, escusado será dizer para as pessoas te encontrarem, é um homem da informática, tem o site, tem as redes sociais. Exato. É só procurar encontrar o link, é isso? Exatamente. Fora aquelas referências que tantos clientes já têm os teus serviços, são quase sempre os melhores parceiros, não é? Exatamente. Os teus clientes. Exatamente. Sim, os meus clientes já não tens só... empresas grandes de facto que são... Sim, nós já estamos a trabalhar com vários municípios a nível nacional. Estamos a trabalhar também com algumas empresas na área da restauração, como por exemplo o nosso Prego, o grupo dos Suspeitos do Costume, e outros grupos assim de maior dimensão, que também nos fazem olhar também para esses parques informáticos também de uma forma diferente. Se bem que a nossa realidade de crescimento, como o nosso início sempre foi nas escolas, e as escolas hoje em dia temos agrupamentos escolares com cerca de 3.000 alunos. Exatamente. Não é? E, portanto, olhando para uma empresa com 50 funcionários, com 50 postos de trabalho, ao lado de uma escola dessas, é para meninos, como se costuma dizer. Mas efetivamente já são empresas com as quais já nos colocam outro tipo de desafios e também agradecemos, porque isso também nos faz aqui ganhar outras aptidões. Sem dúvida. Olha, eu queria então pedir, estamos quase a chegar ao fim da nossa entrevista, foi um prazer conhecer-te e dar-te a conhecer de facto como é que se chega, como é que se faz um percurso muitas vezes profissional, que às vezes as pessoas olham só para as empresas e não sabem as histórias todas que estão por trás das pessoas que as criaram e das outras que também te ajudam, não é? Porque todas as pessoas que tu tens, os colaboradores que tu tens contigo, são elas todas com essa energia de todos que leva a Control Link a ter este crescimento, não é verdade? Sim, e eu acredito que com a equipa que nós temos, cada um deles é especial, ok? E a minha esposa, a Marisa, é a minha sócia, e muitas vezes conversamos também sobre, não só sobre o profissional que eles são, mas também pelas pessoas que eles são. Exatamente. E vemos em cada um uma pessoa especial, e que se for preciso vestir a camisola, vestem a camisola, se for preciso trabalhar um pouco fora de horas, nunca nos dizem que não, porque também sentem que da nossa parte também há um sentido de gratidão e também de darmos um pouco mais de nós e um pouco mais daquilo que somos nós enquanto pessoas, e isso faz com que haja uma maior interligação entre eles e nós. Crescem todos juntos, não é? Crescem todos juntos. Somos uma equipa, estamos mais tempo na empresa juntos do que nas nossas casas com a nossa família, e portanto, se eles não se sentirem bem ali, não faz sentido, não é? Pois é, a nível de produtividade, assim, é o tal que diz que quando de facto o dinheiro é importante e o sucesso, mas o sucesso, se não tiver prazer naquilo que tu fazes, ele não é encarado com isso. É só um resultado que não preenche. Sim, e eu quero acreditar que eles todos os dias se levantam, pelo menos tento fazer por isso, e que eles todos os dias se levantam com uma motivação para ir trabalhar, porque eu tento fazer por isso, e também sei que nos dias que eu estou mais em baixo,
são eles a São puxar eles por a mim. puxar. Exatamente. Portanto, Exatamente. e é uma família que temos Uma ali. família. Que bom. Que bom encontrar esse espírito nas pessoas que são empreendedores, que acreditam que a vida que tem imenso para dar, mas que também fazem por isso. Não é ficar só de braços cruzados à espera que as coisas venham do céu. Olha, é uma mensagem que de facto deixas aqui. Queria que de facto, para terminarmos, tens aí à tua frente um baralho de cartas que não são cartas, são mensagens. Só que o que tu vês são figuras, vês flores, vês cores. Vou-te pedir para misturar. Atrás dessa figura tem uma mensagem que é para ti. Ok, então vou escolher uma imagem. Vou escolher aqui umas gerberas. Integridade. Eu sou um ser íntegro e ajo de acordo com valores elevados. Aquilo que eu sou internamente transparece naturalmente através dos meus pensamentos, palavras e ações. Antes de tomar qualquer atitude, pondero sempre os prós e os contras, verificando se estão dentro de um código de conduta digno e verdadeiro. E é algo que eu vou levar, de certeza, para todo o resto da minha vida. Porque se eu não tiver esta integridade, as pessoas não vão ter confiança, não vão olhar para mim da mesma forma. E isso é algo que eu não quero perder. O que me mostra que, efetivamente, que a vida, às vezes, não temos que saber as razões, nem percebê-las todas as coisas. Muitas vezes nos aparecem sinais, diariamente à nossa frente, só que às vezes não estamos receptivos a isso. Quando já estamos num patamar de consciência, em que já estamos numa fase de aceitar e acreditar que nada acontece por acaso, acho que essa mensagem define bem o que foi. Quase que nem precisávamos ter tido esta entrevista para definir o que é o António, onde quero desejar os maiores sucessos, e tenho a certeza absoluta que, da forma que eu te conheço, António, escusas nos fazer pensar muito sério, porque tu tens um sentido de humor muito, que eu adoro, gosto imenso. Ambos pertencemos a um grupo que é o do BNI, do Target, onde eu tenho um prazer enorme de participar e ter-te também lá como companheiro, porque também estás lá sempre disponível a apoiar todas as pessoas de uma forma de coração, porque o profissionalismo, já toda a gente conhece o teu profissionalismo. Muito obrigada, foi muito bom ter-te aqui no programa Segredo da Cândida, e sabes que a Rádio Ava.global está sempre disponível para pessoas como tu. Muito obrigado, Cândida, pelo convite, em primeiro lugar, e agradecer também a pessoa que és e portanto, eu estou aqui hoje também porque tenho uma consideração elevada por ti, porque acredito também neste projeto que é teu, que é vosso, e que vos faz desafiar dia após dia. Dia após dia. Mas que eu acho que vale a pena, de facto, porque a missão da Rádio Ava é isto mesmo, é também, tal como tu, acho que todos juntos temos hipótese de ir mesmo muito longe, porque o online e as informáticas e tudo estão aí, foi criado há 7 anos, mas a prova é que hoje, cada vez mais, a globalização é isto. Exato. Muito obrigada, António. Obrigado, Cândida. Rádio Ava.